queridos, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho aqui dar aula sobre 3 assuntos que eu parei, né, que a gente começou, mas não conseguiu dar continuidade justamente por esse período tão delicado e que eu não... que realmente é preocupante e para ajudar vocês, tá? Para vocês que têm aí foco no vestibular e também serve pra galerinha de concurso também, por que não? Vamos lá. Eu vou gravar 3 vídeos, tá? Um vídeo que vai falar sobre transitividade verbal, um outro vídeo que vai falar sobre orações subordinadas e um outro vídeo que vai falar sobre fonética e fonologia. Então, só vocês procurarem aí no meu canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho aí e vamos que vamos. Vamos lá, galera, vocês estão preparados? Vamos lá. Vou começar então com o conteúdo que é transitividade verbal. Transitividade verbal é um assunto bem legal, bem gostoso, se você começa a entender a parada. Ou seja, você precisa entender... A gente aprendeu previamente o sujeito e o predicado, que existem 5 tipos de sujeito, que é o simples, o composto, o desinicial, ou oculto, né, que a galera chama, o indeterminado e a oração sem sujeito. E nós temos também o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Então, tendo isso como base, a gente consegue passar adiante com a transitividade verbal. O nome já diz, diz respeito, de fato, ao trânsito que este verbo vai ter. Como é que ele vai chegar lá e qual é a definição dele? Vocês precisam entender o seguinte, que o verbo, ele tem que ter os seus complementos. É chamado de complemento verbal. Então, vamos lá. Se o verbo ele é transitivo direto, o complemento dele tem que ser objeto direto. Se é verbo transitivo indireto, o complemento dele tem que ser objeto indireto. Se é verbo intransitivo, ele não tem complemento. Então, geralmente, o complemento dele é um adjunto adverbial, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Temos o verbo de ligação, com o seu predicativo do sujeito, e o bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto, com seus complementos objeto direto e objeto indireto. Tendo isso como base, presta atenção no seguinte. Eu gosto muito de falar em relação aos passos que vocês devem seguir para saber transitividade verbal, beleza? Quais são os passos? O primeiro passo, você vai ter que perceber se tem preposição nessa frase. Na frase que você for avaliar, enfim. E quais são as preposições? Eu vou deixar aqui Vou tentar, tá? Porque eu tô aprendendo ainda. Mas assim, vou deixar aqui a lista. Que é o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Dica, memorizar, cara. Não tem pra onde, português é isso, gente. Gramática é isso. A galera pensa que gramática é difícil, mas é só memorizar. E segundo passo. Você vai perceber se nessa frase tem ou há um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação, vocês sabem? É o ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar, tá? Então, se vocês conseguem perceber que tem um desses verbos aí e que do lado dele, o complemento dele, é um estado, é uma característica, alguma coisa relacionada ao predicativo do sujeito, você já consegue definir uma parte da transitividade verbal que eu vou falar daqui a pouco. Terceiro passo, você tem que perceber se há uma preposição ou se há um artigo. E aí tem um vídeo meu anterior falando a diferença do artigo e a preposição. Procura aí nos meus vídeos anteriores que vocês vão saber definir legal. E por último, vocês têm que perceber se ele tem alguma indicação de advérbio. Alguém lembra o que é advérbio? O advérbio, ela faz parte da classe gramatical das palavras invariáveis e ela expressa circunstância, que eu chamo de imotelca. O imotelca é o advérbio de intensidade, ou instrumento, modo, tempo, lugar, causa, afirmação, negação e dúvida. Em suma,
Vocês perceberam os passo a passo que eu dei pra vocês aí. E vocês vão fazer o seguinte, por exemplo, gosto de você. A gente percebe já de antemão que tem uma preposição de. Se você fala, há uma frase que tem preposição e antes dele tem um verbo, você tem que saber o seguinte, é um verbo transitivo indireto, o verbo gostar, o de vai ser preposição e você vai ser o objeto indireto, porque é o complemento dele. Quando eu falo amo você, tô pegando frases curtas para vocês entenderem melhor. E também que eu usei em sala, hein? Amo você. Tem preposição? Não tem, gente. Então ele é verbo transitivo direto, vai direto, a transitividade verbal ali, ó, tá? E também não temos o verbo de ligação. O verbo gostar não é. Ser, estar, ficar, andar, aparecer, permanecer, continuar. Não é verbo de ligação. Então, por isso, ele é verbo transitivo direto. Quando a gente fala, Bruna permanece aflita. Se eu falo, Bruna permanece aflita, o verbo permanecer faz parte do verbo de ligação. E aí é que vocês têm que ter essa sacada. Tem preposição? Não tem. Mas é verbo de ligação? Sim. Então vai ser verbo de ligação e o complemento predicativo do sujeito, no caso aí, aflita. Nasci em 1990. Não sei se é real. É nada, sou mais velha, gente. Nasci em 1990. Tá indicando a circunstância de tempo em 1990. Então, o nasci vai ser verbo intransitivo. Por isso que eu falei no início lá, que dependendo do que você estiver analisando, você tem que ser malicioso na hora da análise, tá, gente? Ou maliciosa aí. Porque, por exemplo, eu nasci em 1990. Em 1990 é um advérbio de tempo. Logo, ele abre mão, não tem transitividade nenhuma. Bruna, mas o em é preposição. Sim, é preposição. Mas ele está indicando um tempo. Então, o verbo acaba se tornando intransitivo e o seu complemento é um adjunto adverbial de tempo. Bruna, o que é adjunto adverbial de tempo? O que é adjunto adverbial? Gente, advérbio é a classe morfológica, né? A parte morfológica da coisa. Adjunto adverbial já seria análise sintática. É a mesma coisa, só que com nomes diferentes, ok? E quando ele é bitransitivo, eu até falei pra galerinha, e aí eu vou repetir aqui, que quando se trata de verbo bitransitivo, ele tem alguns verbos já que são já de praxe, tá? Por exemplo, o verbo dar, o verbo receber. Recebi o presente da minha mãe. Eu recebi o quê? O presente não tem preposição, mas da minha mãe tem, que é o de mais a, da, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso. Verbo receber, verbo dar, entre outros, posso até deixar uma listinha aqui, ver se eu consigo colocar, gente, pelo amor de Deus, mas ele vai aparecer, inclusive ele é um pouco mais longo. E aí cabe algumas observações. Alguns objetos que são peculiares, tá? Eu vou falar sobre o objeto direto ou indireto pleonástico e o do objeto direto preposicionado. Anota aí, galerinha. Quando a gente fala de objeto direto ou indireto pleonástico, é porque o complemento ele vai repetir. Ou seja, a Bruna, eu a encontrei. Quem eu encontrei? A Bruna. Mas o a, que é um pronome oblíquo, que tá ali à frente, ele tá retomando quem? A Bruna. Então ele repete. O que é pleonasmo? Não é subir para cima, descer para baixo, repetição desnecessária. Então pense nisso, beleza? Então quando a gente vai classificar, então você tem que pensar o seguinte: eu a vi ontem. A Bruna, vírgula, eu a vi ontem. Eu vi quem? A Bruna. Então a Bruna é objeto direto. Então o outro vai ser objeto direto pleonástico, porque eu repeti. As folhas, vírgula, eu as vi cair. O terceiro ano, eu o parabenizo. Sacou? Então vai ter sempre essa estrutura da vírgula e continua repetindo, ok? O objeto direto preposicionado. O que é preposição? Não é aquelas palavrinhas que eu acabei de falar, aquelas letrinhas, enfim. A preposição ela serve para ligar palavras. Só que o exemplo que eu gosto e amo falar que é esse: amai a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala amai a Deus, esse a não é artigo, porque ele não flexiona, ele é uma preposição. Não é amai as deusas, então ela é uma preposição.
classe de palavras invariáveis. Logo, galera, presta atenção. Quem ama, ama alguém, não ama a alguém, não ama de alguém. Então é tipo uma preposição teimosa que apareceu ali. Então o correto, galera, é falar amai Deus sobre todas as coisas. Sacaram? Cuidado, tá? Então o objeto direto preposicionado é quando o verbo não pede preposição e ele de teimoso aparece lá. Tá bom? Então fica aí, transitividade verbal é isso. Vocês precisam entender o passo a passo que eu disse no início. Tem preposição? Se tem, objeto, verbo transitivo indireto. Não tem, perceba, ele tem verbo de ligação? Não. Se tiver verbo de ligação, vai ser verbo de ligação e predicativo do sujeito. Do contrário, verbo transitivo direto. Ah, Bruna, mas aí tem preposição indicando o tempo, o modo, enfim. Se tiver indicando imotelca, que é o adjunto adverbial, o verbo tende a ser verbo intransitivo. Então, em suma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos para a próxima aula, que é, ó, a gente não para aqui, eu não dou conta, galera, de ver o tempo passar, não. Vamos lá, um grande abraço, já se inscreve aí, já dá o seu like, já dá uma sugestão, já fala o que vocês acharam, que eu vou adorar, tá bom? Grande abraço.